Good morning, everyone. Bom dia, achievers e followers. Tudo bem com vocês? Bem, estou aqui ao vivo e gostaria de agradecer a participação e a presença de todos. E, de uma certa forma, estarei aqui daqui a pouco abrindo o convite para a Gabriela. Hoje a gente vai conversar sobre o programa Women in STEM, que é um programa de estudos, de bolsas de estudos, na realidade, oferecido pelo British Council para mulheres na área de STEM. E Gabi, essa pernambucana, batalhadora, estudiosa, tinha esse sonho, engajou aí nesse seu objetivo e hoje ela vai estar aqui conversando sobre essa experiência com a gente. Na minha opinião, Gabi é uma inspiração para você que está conectada à área de STEM e que pretende lá na frente ou em breve aplicar para um programa de bolsas de estudos. Não é só pelo programa, não é só pelo fato de você morar fora do Brasil, mas é pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pela oportunidade de você desenvolver o seu networking e estar com pessoas que querem crescer como você. E junto com você. Isso é o mais importante. Então, vou entrar aqui para solicitar, na realidade, o convite dessa maravilhosa Gabi e vamos esperar. Vamos lá. Se a gente tiver algum probleminha, me desculpem aí. Estou sozinha aqui hoje administrando tudo. Sábado de manhã já é um pouquinho mais difícil que a equipe esteja toda atenta, mas vamos lá. Oh, how are you? I'm fine, and you? How are you doing? Oh, not too bad, not too bad. It's a sunny day today, so I'm fine. Oh, that's great. I'm glad to see you. Long time no see, because we basically talk through the WhatsApp, isn't it? Yeah, is it? Yeah, definitely. I think we've spoke September 2023. Yes, Kind face of. to face, yes. But after that, basically just, exchanging messages, texting each other. Gabi, are you there? Is your connection okay? Oi, 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 Gabi. Bem, gente, acho que a Gabi travou aqui um pouquinho, mas em breve ela deve voltar. Oi. Oh, so you're back. Volta. Yeah, I'm back. Yeah, I'm back. How are you doing? Okay, let me put it a bit more here. So, Gabi, I first think of it's fine. all, thank you very much for joining me here. And I believe you are a great all the ones who are attending this live, who are here, to listen to you and maybe even to ask you a couple of questions about your experience, right? Yeah, yeah. Well, let's see. Pode falar português, porque no Instagram Mhm. aberto eu mandei convite para muitas pessoas e também divulguei, porque eu acho que é um momento de todo mundo visualizar que o que é sonho pode sim virar realidade. Pois é. Depois de muita batalha, com certeza o sonho virou realidade. E às vezes eu não acredito que é realidade, sabe? Eu fico olhando assim, eu vou pro trabalho de manhã, aí eu fico passando, porque eu trabalho em Central London, e bem pertinho da Trafalgar Square, Piccadilly Circles, e quando eu vou passando assim, mesmo na frente da Trafalgar Square, quando eu olho pra minha direita, esquerda, ó, pessoa, eu tô ficando doida. Uma hora dessa, quando eu olho pra minha esquerda, tá lá o Big Ben. E você, tipo, gente, E tipo, eu olho assim, eu disse, gente, eu não acredito que eu tô aqui ainda. Eu ainda não acredito que eu tô aqui. Parece que a ficha ainda não caiu. Mas, Gabi, primeiramente eu queria agradecer a sua presença. Eu sei que você tem uma rotina dura, né? Corrida, mas Ah, just a bit. é um prazer tê-la aqui, principalmente porque eu presenciei um pouco dessa sua jornada, dessa sua caminhada. Bastante. Você sempre foi extremamente estudiosa, batalhadora,
persistente naquilo que você tem Ah, em mente como sonho. E você compartilhou muitos momentos comigo e eu fico muito feliz de você estar aí ah, aproveitando ao máximo essa oportunidade. Você realmente merece, minha querida. ah, thank you. Eu não sei nem o que agradecer, sabe, Cláudia? Muita coisa. Tipo, eu estar aqui hoje, tem um pouquinho de você aqui, sabe? Oh, Ah, bem, tem. A gente sempre carrega com a gente, sabe? tem influenciazinha, mas assim, eu acho que quando a gente tem um propósito e a gente faz daquilo uma ação, e você fez disso uma ação, você É, praticou, estudou, você buscou todos os meios e as informações que pudessem lhe ajudar, é, isso é o que conta, não é? Porque, não. sim, porque depende sempre de quem está correndo atrás. Se a gente não corre atrás, se a gente fica parado no tempo, como diria minha mãe, a gente não vai pra frente. Então, é buscar, sabe? É buscar, é correr atrás, é acreditar que uma hora dá certo. E deu certo. Exato, exato. E assim, para quem não me conhece ainda e que está entrando aqui na live, pelo nome do perfil, vocês sabem que meu nome é Cláudia Maranhão, eu sou especialista em técnicas para destravar a fluência de vocês, brasileiros, e levar vocês a certificação internacional. Não pelo diploma, mas pelo fato dessa certificação abrir portas como abriu para a Gabi. Então, é um processo, não cai do céu, essa é a Não, realidade, que você ou definitivamente não. não cai do céu, você não vai estudar 4 semanas, ou ter 7 aulas, ou achar que os bizus lá em português para estratégia de prova vão funcionar, porque não vão. Né? Você precisa dominar o idioma, você precisa se comunicar, e você precisa estudar o formato dessas provas e escolher a que mais vai te beneficiar. E a Gabi fez isso. Né? Então, É. Gabi, eu preparei umas perguntas aqui que eu acho que vale muito a pena Uhum. a gente tentar seguir um pouco, porque é tanta informação, né? Aham. Tentar seguir assim, um Nossa, pouco da história que você viveu. E eu vou fazer umas e perguntas isso para a gente conversar. aqui O é, que você é acha? porque a gente sabe que o Instagram só dá uns 60 minutos. É muito pouco para falar tudo que aconteceu. Então, vamos lá. Realmente, porque 60 minutos não daria para um full break no momento, com várias canecas de chá em inglês, né? Ah, Cadbury's para tentar. uhum. Bem, veja, eu queria que você compartilhasse aqui com todo mundo o que foi que despertou o interesse por essa área de STEM. Como foi que você se viu e projetou você mesma trabalhando na área. Vou explicar aqui para o pessoal. STEM é uma sigla, um acrônimo, que significa Science, Technology, Engineering and Maths. Então, qualquer pessoa que trabalhe nesta área, em uma dessas áreas, está conectada à área de STEM. Mas o que Gabi viveu foi uma projeção de carreira Yeah. para mulheres que estão nessa área. Como foi que você entrou nessa área, Gabi? Bom, eu acho que isso começou quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, quando meu pai resolveu construir a casa que a gente mora em Caruaru. E quando a gente entrou na casa, a casa não estava pronta, 100%. Tipo, não tinha telhado, não tinha reboco, não tinha cerâmica, não estava pintada. Então, tipo assim, a gente entrou para, tipo assim, sair do aluguel. E sempre foi muito difícil pra gente colocar do tipo assim, custou bastante para fazer telhado, para colocar pintura, para deixar a casa o mais pronta possível, né? Sim. E eu sempre fiquei naquela coisa, gente, como é que eu podia fazer isso melhor? Tipo, sempre buscando esse interesse. Então, assim, começou meu interesse pela área da construção civil. E aí, quando chegou no terceiro ano, eu disse assim, gente, o que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu gosto de fazer? Eu gostava muito da área de matemática, física, química, e aí eu pensei, gente, eu vou aplicar. Tinha, na época, tinha começado acho que o curso de engenharia civil na Federal de Caruaru, e aí eu disse, vou fazer engenharia civil. Eu ainda tentei direito,
na SES, em Caruaru, e tentei arquitetura na FAVIP. Só que na época a gente não tinha condições de pagar. Minha mãe disse assim, ó, ou você vai trabalhar para pagar, e mesmo assim trabalhando não ia dar para pagar o curso, né? Na particular, ela disse assim, ou senão você vai ter que passar na federal. E aí eu disse, se é para passar na federal, eu vou fazer engenharia civil. Porque já junta esse meu interesse do tipo com a construção com a engenharia. E foi aí que eu comecei na engenharia civil. Terminei engenharia civil? Não terminei engenharia civil. Eu tive alguns probleminhas no meio do caminho, acabei não terminando, mas resolvi trocar. Já, quando começou o FIES, né? Todo aquele. Vamos fazer FIES. Eu disse, sabe uma coisa? Tá, já que engenharia eu tive uns problemas, eu não consegui terminar, vou para arquitetura. E eu consegui concluir e terminei meu curso de arquitetura, sou arquiteta formada, registrada no CAL e tal. E aí e assim, durante meu período da faculdade, eu comecei realmente a entrar nesse mundo da construção civil. Eu comecei a trabalhar em empresas de construção civil e eu comecei a ver, gente, cara, é isso que eu quero para minha vida. Então, de uma certa forma, você terminou combinando os dois. Apesar de Exatamente, estar na arquitetura, você estava ainda dentro da engenharia civil, né? exato. Eu estava ainda dentro da engenharia civil, tipo, eu sou arquiteta, eu gosto de projetar, eu gosto de entender essa questão do projeto. A parte de engenharia civil é uma parte, acho que bem mais técnica do que a parte de arquitetura. Não que a arquitetura não seja técnico, não é isso. Não é que a arquitetura não seja técnico, mas a gente trabalha na engenharia com muito mais cálculo estrutural, com muito mais desenvolvimento do que a arquitetura em si. A gente, como arquiteto, precisa entender da parte estrutural, precisa entender dos cálculos e design, mas a parte da engenharia, ela cuida mais disso do que a gente. E, e aí eu comecei a olhar isso, eu disse, gente, só que o que eu gosto mesmo, quando eu comecei meio que a funilar, pegar a experiência acadêmica e a experiência profissional, eu percebi que a minha área mesmo é a área de gerenciamento de projetos na área de construção. E aí eu acho e foi mais ou menos assim que eu comecei na área de STEM. Uhum. E após passar pela graduação, eu lembro que você também fez um mestrado aqui no Brasil, não foi isso? Sim, sim. Eu já tinha, assim, eu acho que até a próxima pergunta que você vai fazer tá até um pouco encaixada nisso. E eu já vou até antecipar, se você quiser fazer a próxima pergunta, né? Que a gente meio que combinou aqui o que a gente ia falar para tentar resumir em 60 minutos. Eu sempre tive vontade de morar no exterior. Isso daí era uma coisa que eu também sempre tive, desde pequena, assim. Eu não me via, era como se eu não me encaixasse naquele lugar. Eu sempre gostei de inglês desde pequena. E minha mãe, você tá entendendo o que eles estão falando? Eu disse, mas eu vou entender. Eu vou entender. Exato. E sempre assim, escutando música em inglês, assistindo coisa em inglês. E minha mãe, você tá entendendo? Você tá entendendo? Eu disse, gente, eu vou entender, eu vou entender. Não se preocupe que eu vou entender. E eu sempre quis morar fora, eu sempre quis ter essa experiência morando fora. Só que, caro, né? Caro, muitas vezes não acessível. E eu percebi que através dos estudos eu conseguiria chegar onde eu queria. Então eu decidi, tá, eu sei que tem bolsas para doutorado, então o que, que eu vou fazer já que eu estou aqui no Brasil? Vou fazer um mestrado. E terminei a graduação, eu colei grau em março de 2021, abril de 2021 eu já entrei no mestrado. Foi assim, não deu tempo nem de descansar. Eu já comecei no mestrado. Eu fui aprovada no mestrado, comecei o mestrado no Brasil. Quando eu estava terminando o mestrado no Brasil, fui aprovada na bolsa aqui. Foi meio que assim, desde que eu saí do colégio, eu não parei de estudar. Essa é a realidade. Pois é, e aí vale a pena a gente mencionar para quem está assistindo, para quem tem interesse, né, que não tem como a gente não, ao escutar um depoimento como esse, a gente não confirmar que valorizar a educação, a determinação do estudo e assim ter sonhos e colocá-los em ação, né, seguir um plano de ação faz toda a diferença, porque você praticamente saiu da graduação, entrou no mercado, começou a aplicar para esse projeto, ou seja, você correu. Muitas vezes a gente fica
fica parado esperando que as oportunidades apareçam, porque você É, termina a graduação, vai aparecer uma oportunidade e um dia eu vou morar fora. Não, corra atrás das oportunidades. Né? A educação, ela nos transforma, eu realmente acredito nisso, e é por isso que eu estou há mais de 30 anos dando aula, uhum, mas especificamente ver os alunos vivendo esse processo e agarrando essas oportunidades é o que realmente compensa. Né? Porque é ver você é. e vários outros acreditarem que só a educação iria mudar a sua realidade. Né? Não, para mim faz total sentido. Eu acho que muita gente que vem para cá, e eu não falo só como brasileiro, Uhum. mas muitas pessoas que vêm para cá, Paquistão, Índia, Irã, Iraque, de todos os lugares, vêm para cá com esse mesmo intuito, do tipo, eu tenho esse sonho de morar fora e eu sei que eu só vou conseguir isso talvez através de estudos. E vem para cá para estudar e acaba construindo toda uma vida, a vida que esperava, assim, que esperava. Mas é tudo através de muito esforço, sabe? Sim, sem dúvida. Sempre. Por falar em esforço, vamos lá Hum, contar a sua visão e o sentimento de que para conquistar tudo isso, né, academicamente falando, porque você tem um perfil diferenciado daquele brasileiro que vai arriscar. Né? Tem uhum, um perfil que é aquele perfil que eu estou aqui para ajudar, que são os brasileiros que construíram uma carreira e que querem mais. Academicamente falando, eles querem outras oportunidades. Eles querem ter a chance de trabalhar para grandes empresas, de investir cada vez mais no networking, de trocar experiências, mas ao mesmo tempo não ter qualquer vida. Eles querem a vida que eles teriam aqui no Brasil, o reconhecimento que eles teriam aqui na sua área, só que em outro país. E isso está conectado à comunicação. A gente não tem com dúvida alguma. certeza. Comunica, você vai assim, com 10 anos de doutorado já para fora e vai fazer o que com eles? Né? Então, como foi Uhum. que você conectou assim o estudo do inglês a tudo que você já estava fazendo, porque você sabia que falar inglês, dominar o inglês, estava atrelado a todos esses sonhos, né? Não, o inglês para mim, assim, eu comecei assim, colégio, a gente sempre tinha uma aula, 2 aulas por semana, aquela coisa, aquele inglês bem verbo to be, que você terminava o ano e era só o verbo to be, e era só o que você aprendia, e pegava CD, que tinha as letras em inglês, ia lendo, ia traduzindo, ia Sim. tentando falar, coisas assim, até que chegou em 2014 e eu disse, gente, eu tenho um sonho de aprender inglês e eu preciso começar isso. E aí, eu não gosto de dizer muito isso, mas foi por conta de uma mentira para o meu pai que eu comecei a estudar inglês. Meus pais são divorciados e meu pai quase não via a gente. E quando ele veio em 2013, no final de 2013, ele disse assim: Ah, eu vou pagar alguma coisa para você. Aí eu tô na faculdade, tô precisando de um dinheiro pro transporte, isso e isso. Aí minha mãe já estava cobrindo, né, com muito esforço, o dinheiro do transporte. E aí eu disse: É a minha oportunidade de pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa que eu quero fazer, que era o inglês. E aí, na época, eu lembro que a cultura inglesa estava com um valor promocional, alguma coisa assim, e o valor que ele disse que ia dar para cobrir. E aí eu disse, vou pegar esse dinheiro e vou fazer minhas aulas de inglês. E aí eu comecei em 2014 fazendo aulas de inglês na cultura inglesa, que foi aí onde eu conheci a Cláudia, porque na época na cultura inglesa ela era a coordenadora de lá, né? Se eu não me engano, acho que é mais ou menos Isso foi em que é Caruaru. isso. Isso foi em Caruaru, a Cláudia, e aí foi a partir daí que eu comecei a seguir a Cláudia no Facebook. Na época acho que não tinha Instagram ainda, não lembro, mas comecei a seguir a Cláudia no Facebook. E assim fui. Fiz os meus 4 anos da cultura inglesa, tive uma base sólida no inglês britânico. Tipo, sempre tive vontade de vir para o Reino Unido e passou. Fiz os 4 anos, terminei em 2017, só que aí eu acho que só em 2000. Fiquei assim um pouco sem prática durante tipo de 2017 para 2021 foi quando a gente começou as aulas, eu acho que foi 2022. Acho que Foi, foi 2022, foi, não foi? foi. 2000, Foi até 2020. 2021, eu estava atrelada à cultura inglesa. Como você Uhum. falou, eu trabalhei em várias culturas inglesas, trabalhei no British. E quando a gente se conheceu, eu estava na coordenação acadêmica de Caruaru, depois voltei para Recife. Isso, E aí, isso. após a pandemia,
que a gente viveu tudo aquilo e veio todas as Uhum. eu resolvi também investir no meu sonho. Então, de julho de 2021 até agora, eu estou com esse projeto English Coach Cláudia Maranhão. E foi quando a gente entrou em contato novamente, né? Você me... Entrou em contato. Quando eu decidi, eu estava olhando as bolsas, não só bolsas, mas também oportunidades em outras faculdades, só que aí eu estava olhando, na época que eu entrei em contato com a Cláudia, eu estava querendo ir para o Canadá, para Calgary, para a Universidade de Calgary, no Canadá, porque o custo seria um pouco mais barato do que a Libra, né? Se vocês sabem um pouquinho de conversão, a Libra hoje eu acho que deve estar quase uns R$ 8. Sério, Uma Libra, R$ 8. Sete alguma, quase R$ 8. Acho que já o dólar canadense está um pouco mais barato, acho que uns R$ 4, 5. Faz tempo que eu olhei. Então, assim, no final das contas faz uma grande diferença. E eu estava pensando em ir para lá, estava me organizando, bolsa, fala com um professor, fala com outro professor, buscando bolsa lá. Só que aí nisso, nesse meio tempo, não, um pouco antes, em 2015, eu fui para um evento do British Council no Recife, que eles levaram representantes das universidades inglesas para lá e começaram a fazer toda a divulgação do British Council e das universidades. sim. E nisso eu conheci a Anglia Ruskin. A Anglia Ruskin University foi a universidade que eu estudei aqui na Inglaterra. Eu conheci ela lá e eu fiquei apaixonada. Eu disse, gente, eu quero ir para essa universidade, porque ela é como se fosse um braço da Universidade de Sim. Cambridge. Ela nasceu como um instituto técnico, politécnico, para a área de engenharia, para a área de STEM. Hoje trabalha com business, com a parte médica também, mas quando começou era uma politécnica, era relacionada só com a parte de engenharia, de arquitetura, e cresceu e hoje é uma universidade, tem 3 campos, o campo de Chelmsford, que era o campo que eu estudei, o campo de Cambridge e o campus em Pittsburgh. Pittsburgh, yes. Ela tem esses 3 campos. É uma universidade até bem grande, bem grande. E aí, através desse evento, eu comecei a receber e-mails constantes do British Council. Até que em 2022 eu recebi o e-mail da Bolsa das Mulheres na Ciência. Eu olhei para o e-mail e disse: eu estou querendo ir para o Canadá, não vou aplicar. Não, nem li, na realidade. Nem li, Não, nem li. Aí, quando foi, acho que no final de março, acho que foi uma coisa assim, no final de março, aí eu vi de novo o e-mail. Eu disse: gente, eu vou abrir isso e vou ler. Quando eu olhei o e-mail e eu resolvi abrir e comecei a ler todas as instruções, óbvio, em inglês, tudo que estava lá explicando dos requisitos da bolsa, como é que fazia para aplicar. E a Anglia Husky estava lá para bolsas para brasileiras, eu disse, não, é muita coincidência. Eu vou aplicar. Foi uma coisa assim, tipo, eu vou aplicar. Apliquei, faltando uma semana para terminar o prazo, consegui aplicar, isso em 2022, só que aí não fui aceita. aham. A minha candidatura em 2022 não passou para outra fase. E aí eu não fui aceita na bolsa. Só que aí eu disse, gente, no ano que vem, se a bolsa abrir, eu já sei qual é o período que abre, eu vou me preparar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e vai dar certo. E foi aí que eu entrei em contato com a Cláudia para a gente começar a estudar e me preparar para fazer a prova de proficiência. E assim, Gabi, eu nem lembrava mais aí desse processo, porque eu acho que você nem chegou a compartilhar comigo esse fato de, da primeira vez que você tentou, não ter conseguido, né? Mas, É, vejam só, quem está aqui com a gente, que é principalmente mulher na área de STEM. De uma forma geral, a gente tende a achar que quando a gente aplica para um processo, quando a gente tenta, né, uma prova de proficiência ou qualquer uma outra e a gente não consegue, que aquilo é um insucesso, que aquilo é uma uhum, derrota, né? Aí vem a frustração. Mas eu realmente acredito que tudo tem seu tempo, né? E aí vamos imaginar, você tinha todo o know-how na sua área, toda uma expectativa, mas aquela primeira análise foi assim, não, mas foi um chacoalhão, tipo, eu preciso mais que isso, né? Eu não é, fiz agora, mas eu também preciso me preparar no intuito de você estar mais apropriada da linguagem, de estar fluente, de estar pronta não só para tirar uma certificação, mas para poder viver a experiência.
Exatamente, porque assim, o primeiro passo é a certificação. O segundo passo é você ter uma vida aqui completamente em inglês, porque você precisa ir num banco, você vai ter que resolver problema, você vai ter que falar inglês. Você precisa ir no médico, você tem que falar inglês. Tá doendo aonde? Que tipo de dor é essa? E você para explicar isso em inglês. Gente, é aquela coisa. Por exemplo, as meninas que vieram comigo também, aquela questão, a gente vai agora nos aplicativos de relacionamento. Como é que você vai conversar com a pessoa? Como é que você vai flertar com a pessoa, entendeu? Se você não tem o inglês. Então, é todo um processo. Tipo, a certificação é só a primeira etapa para você poder chegar aqui, É, entendeu? É a primeira etapa e é uma etapa meio que fundamental, porque sem a certificação, sem comprovar que você, eu tirei essa nota, pode ser só uma nota, mas essa nota é a que vai garantir que você seja aprovado na universidade, entendeu? e aí, na realidade, é muito mais que uma nota, como você falou, porque é um certificado que ele vai provar o teu nível de proficiência e de fluência. Então, é essa caminhada que faz toda a diferença. Né? O fato de você Exato. focar em passar numa prova e simplesmente ter um resultado, é, estudar estratégia, focar nos bizus e se virar e tirar aquela nota, que pode ser até que você consiga. Né? Sim, Acontece. Mas se você não tiver as competências, se você não tiver o domínio da sua fluência, como é que você vai, na realidade, viver aquele inglês que supostamente a prova está comprovando? Então, eu gosto muito de lembrar aos meus alunos que em tudo que a gente faz aqui, em todos os projetos, em todos os cursos, em tudo que a gente assim tem como objetivo em termos de crescimento, primeiro é na sua independência, na sua autonomia, na sua habilidade de se comunicar. Porque uma vez que você consolide isso, Gabi, eu acho que você vai concordar comigo, qualquer certificação você se molda para ela. Então, é, questão do saber, é, do estar seguro na sua comunicação, na habilidade, e assim, juntar isso à necessidade de tirar uma certificação. Mas aí você se prepara, você estuda o formato, tendo a sua life skills, de uma certa forma, garantida. Você garantida. se vê. É porque eu acho que as dicas, né, aquelas tips que o pessoal dá, como fazer? Porque assim, eu fiz o IELTS, a minha escolha pela certificação internacional foi fazer o IELTS, era a minha prioridade, porque a maioria das universidades aqui do Reino Unido, do Canadá, aceitam IELTS. Então, assim, vou fazer o IELTS. Como veio a pandemia, muitas universidades começaram a aceitar o Duolingo porque os centros estavam fechados, até mesmo o IELTS começou a ter uma versão online, se eu não estou enganada, a partir da pandemia, porque antes eu acho que não tinha. Então, é todo um contexto. Eu comecei a fazer, uh, me preparar para o IELTS, só que antes eu comecei a ter aula com a Cláudia, não para preparação do IELTS, mas para polir o que estava meio ali enferrujado, porque quando eu cheguei para a Cláudia, Gabriela, calma, calma, que vai dar certo. Você tem o inglês, só que você precisa polir aqui, polir ali, fazer isso. Então, se você não tem uma pessoa para estar ali meio que lhe apoiando também, por exemplo, você faz uma redação, manda para a Cláudia, ela vai corrigir, vai dizer o que você pode fazer de melhor. Às vezes eu mandava áudio e ela, Gabriela, isso. Às vezes quando a gente estava praticando a parte do speaking, já perto da prova, assim, ela, Gabriela, você pode fazer assim, você pode fazer assado. Então, sempre tá ali dando aqueles ajustes. E eu acho que isso fez também a diferença, sabe? Exatamente. Até porque, como você já tinha estudado inglês antes, você tinha uma base pronta. Né? E aí, esse é o diferencial também, eu acho, que aplica para esses programas, porque tem muito da sua segurança, de você Isso, acreditar que está pronto para aquilo. Né? E, na realidade, poder provar que o seu conhecimento técnico ele vai estar disponível porque você se comunica. Então, é isso, importante sempre fazer essa reflexão. Eu quero morar fora, eu quero ter oportunidades de conquistar bolsas de estudo, ou muitas vezes até participar de outros tipos de programas. Tem programas que você pode conseguir migrar por um tempo como voluntário. E aí depois que você isso. estiver na universidade,
tudo é possível. Mas, É, se comunicar, ter a habilidade de se conectar com pessoas, isso é essencial. E aí, é, como eu falo, são habilidades de vida que tornam você uma pessoa bilíngue, uma pessoa fluente, que faz com que você esteja apto a escolher. Escolher o que você vai fazer, como você vai fazer, a que você vai se dispor. E eu acho que ter o poder de escolha é tudo, né? Porque você isso. fica com o que sobrou, você não fica na universidade, você só dá para entrar naquela, só é aquele Uhum, emprego que eu posso ter. Não, você escolhe, porque você está empoderada, né? Essa bolsa é é, para isso, esse programa de bolsa de estudos na área de STEM é para empoderar mulheres nessa área que precisam de um apoio educacional, que precisam aumentar o seu networking e que precisam viver experiências que vão impactar a carreira delas e, consequentemente, no futuro de outras pessoas também, né? não, Agora, com certeza. me conta Hum, esse processo de seleção para o STEM. Você escolheu, tá. focou na certificação e, assim, precisou de quê quando você foi aplicar? Como é que aconteceu o processo, as etapas do processo? Tá, as etapas do processo, eu acho esse programa até assim relativamente bem simples, porque no ano que eu apliquei, tinham, se eu não me engano, eram duas universidades eram duas ou eram três universidades que as brasileiras eram três. Era Birmingham, Brunel University e Anglia Husky University, eram três. Só que o curso que eu queria só tinha em duas, que era Brunel University e a ARU. E eu decidi, eu disse, eu só vou aplicar para Anglia Husky. Eu só vou aplicar para, tipo, eu literalmente, eu só vou aplicar para ela, não vou aplicar para nenhuma das outras. É, e o processo é relativamente simples. Primeiro, você aplica para a universidade e na sua aplicação, você, por exemplo, tem que fazer uma carta de por que você quer estudar Ah, lá, né? A famosa, o personal statement, né? Você tem que fazer o personal statement. Você tem que responder um formulário também e você tem que dizer que está aplicando para a bolsa do STEM. sim, E aí, nesse período, você tem duas opções. Se você já tiver a certificação internacional, você já manda a sua certificação internacional, né, a prova de inglês lá, e, e eles já finalizam sua aplicação. Caso contrário, você pode fazer, né, você tem essa opção de, se selecionada, você tem um prazo, que foi o que aconteceu comigo, para mandar a prova de inglês, para mandar o resultado da prova de inglês. E e depois você, tipo, aplica meio que para a bolsa, você já está aplicando aí, quando você preenche esse formulário. Não é uma coisa muito misteriosa, só que aí vai variar um pouco de universidade para universidade. Esse ano, eu não sei se a Anglia Ruskin está participando, acho que até dei uma olhada, não vi o nome da Anglia Ruskin lá, mas eles estão mudando bastante. Eles passaram, acho que 3 anos com a Anglia Ruskin nos cursos de engenharia. Agora eles estão abrindo mais a área para tecnologia, para o pessoal de IT, para o pessoal de ciências médicas, biomédicas, também engenharia biomédica. Então, assim, cada ano eles colocam cursos diferentes. Acho que nos 3 primeiros anos foi bastante focado muito assim na área de engenharia, matemática. Agora eles estão abrindo um pouco mais o leque dos cursos disponíveis na bolsa, mas basicamente você vai aplicar para a universidade e na sua aplicação você vai dizer que está aplicando para a bolsa e a bolsa tem um formuláriozinho que você vai preencher lá com as suas informações. E óbvio, tudo isso em inglês. Óbvio, tudo isso em inglês. of course. Of course. Yeah. E assim, foi muito importante você citar esse processo, Gabi, porque geralmente esses processos terminam sendo mais complexos, de uma certa forma. Sim, Muitas sim, vezes, dependendo da universidade, dependendo do curso, é um pouco mais complexo. E assim, para preparação, principalmente da carta, e isso até comigo mesmo, o primeiro ano que eu apliquei, a minha carta, meu personal statement do porquê que eu queria a bolsa, do porquê que eu queria estudar lá. Gente, quando eu olhei assim, eu disse, minha gente, o que foi que eu escrevi aqui? Tipo, em uma semana. E aí, essa maturidade de ter recebido um não da primeira vez
me fez tipo, pensar, tá, o que que eu posso melhorar, o que que eu posso fazer para fazer melhor da segunda vez. E aí foi quando eu realmente coloquei toda a minha vontade para fora, assim, do tipo, vou fazer isso acontecer e aconteceu. Pois é, e é tipo assim, é um objetivo, tá claro que você quer aquilo, você preenche o perfil, você tá em uma das áreas, né, que eles estão oferecendo, que estão Uhum, ali, empolgadíssimos até escolher os seus candidatos. E aí vem a questão da construção, da mesma forma que a gente precisa construir a nossa competência no inglês, trabalhar a fluência, se sentir seguro, ter a certificação, você tem que construir um perfil também, até porque você era bem verdinha, vamos dizer assim. Você terminou a graduação e entrou no uhum. mestrado. Aí, no seu mestrado, antes mesmo de concluir, você já estava correndo para aplicar para essa bolsa. Então, você tinha muita experiência técnica, mas estava ali galgando a escadinha para poder adquirir também o perfil mais prático. Eu lembro que você É, estagiou, é. você tinha ali X horas de Eu envolvimento com. estava trabalhando e fazendo um mestrado ao mesmo tempo, trabalhando na construção, acordando 5 horas da manhã para estar no canteiro de obra, de 7 da manhã até as 5 da tarde, chegava em casa, lá ia eu estudar um pouco inglês, porque todo dia eu tinha que, aquela minha obrigação, vou estudar inglês. Estudava um pouco inglês e depois lá ia estudar, ler as coisas do mestrado, fazer a minha dissertação, né? Que eu acho que eu defendi a minha dissertação uma semana depois que eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovada na bolsa. Então, você Foi faz uma correria, foi uma loucura. comemoração dupla, né? Foi. Foi uma comemoração dupla, foi uma loucura, porque assim, era prazo atrás de prazo, então eu tinha que receber a declaração que eu tinha concluído o mestrado, eu tinha que mandar a documentação para a universidade, o pessoal estava, porque assim, quando a gente aplicou, e esse processo que eles dão a resposta é no mês de junho. Junho aqui é verão. Tá todo mundo querendo sair de férias e aproveitar o verão. Você não está entendendo. Então, assim, demorou muito para sair a minha carta de aceite para poder aplicar para visto. Então, foi uma loucura. Toda vez a gente mandava e-mail, eu e as meninas que tinham passado, a pessoa responsável sempre estava de férias. E a gente dizia, minha gente, como é que a gente vai conseguir? Ó, é uma aventura. É. Eu lembro dessa fase, eu lembro bem. Que você compartilhava comigo, Cláudia, nenhuma resposta ainda. De calma, que vai chegar. Porque o British Council é o British Uhum. Council. Mas Mas às vezes o pessoal da universidade mesmo, eles estão tipo, eles tiraram férias e acabou, mês de junho, julho, verão. é verdade. E a gente fica aqui nessa ansiedade, né? Que a coisa aconteça. Que a coisa aconteça. Mas, Gabi, falando desse processo, para quem está aqui, eu vou só clarear mais um pouquinho, porque eu vi que já entrou mais gente depois. Então, você aplicou, você, na realidade, preencheu todos os formulários, o seu personal statement já estava lá. E aí, gente, a facilidade desse projeto, desse programa, na realidade, de bolsas de estudos, é o fato de você aplicar diretamente para a universidade e você já mencionar e está ali atrelado a ficha de inscrição para o programa de bolsas de estudos. Muitas vezes, para outros órgãos, isso funciona de uma forma separada. Uhum. Primeiro você vai para a universidade, aí se você for aceito, você vai viver toda a aplicação de novo para o projeto de bolsas de estudos. Essa não. Esse projeto, ele está assim, ó, unido. As universidades, em parceria com o Conselho Britânico, elas estão conectadas. Então, se você é selecionado para o programa, na realidade, se você é selecionado para o curso, você já está ali atrelado ao programa, concorrendo àquelas vagas. Né? Exato, exato. Então, quando você aplica, e aí, se você já preencher todos os requisitos, por exemplo, você aplicou, já mandou toda a documentação, você já tinha a sua prova de inglês feita, mandou tudo, então você recebe o aceite da universidade. Então, com aquele aceite, você fica aguardando sair o resultado só da bolsa. E caso você não consiga, teve uma menina que
aconteceu isso com ela, ela conseguiu o aceite da universidade, mas não conseguiu o aceite da bolsa. Então a universidade segurou ela por mais um ano e ela tentou no outro ano novamente e conseguiu passar na bolsa, porque ela já estava como se, vamos dizer assim, ela já tinha o lugar dela garantido na universidade. Isso foi na universidade, foi na Brunel que ela passou, foi uma brasileira que ela passou. Então ela já tinha o lugar dela selecionado lá, e aí ela só precisou passar na bolsa. Só que ela teve que aplicar novamente para a bolsa quando abriu no outro ano. É. E tudo isso é construir o seu caminho, né? Porque aí eu acredito que ela pode investir mais nela, estar mais bem preparada, talvez até investir no inglês. Uhum. Vale a pena lembrar que esse programa de bolsa de estudos, ele é completo. E Gabi pode descrever, mas assim, lá na descrição do site do British Council, o statement é bem claro. Ele vai cobrir os custos do curso, da sua acomodação. Você vai receber X de bônus do estipêndio, que é para cobrir as despesas mensais. Até a prova do ano, se você ainda não tiver. Isso. Você tem um tempo para entregar a certificação, se você for já selecionado para a bolsa, para o programa, para tudo, eles cobrem, eles dão um refund, taxa, né, que você pode aplicar, faz a prova, tirou o resultado e o programa também lhe reembolsa. Então, é uma bolsa super rica. Mas só um detalhe, né? É bom preparar antes para a certificação, porque assim, o tempo que eles dão é um tempo muito curto. Então, ou seja, se você já tiver a sua nota, é paz do seu coração, é só mandar a documentação e esperar. Se não, é uma correria para conseguir. E teve uma das meninas do ano que eu passei que ela não conseguiu tirar a nota. Ela tentou, ela fez o Duolingo acho que 3 vezes, que é o máximo que consegue fazer quando você paga, e ela não conseguiu tirar a nota. E ela acabou perdendo a bolsa. E um detalhe, no ano que eu apliquei, era uma bolsa que seria ou para uma brasileira ou para uma mexicana. Era uma bolsa só para brasileira na Anglia Ruskin. As outras 4 bolsas eram para os outros países que estavam concorrendo, que era Argentina, Colômbia, Peru, Venezuela, Costa Rica e a outra eu não lembro. Eram esses países da Latinoamérica que estavam concorrendo, então era uma bolsa para brasileira e assim, graças a Deus eu passei. Foi assim, eu simplesmente eu não acreditei. E a experiência depois, quando a gente chega aqui, eu até lembro assim eu acho que eu liguei, eu mandei uma mensagem para Cláudia. Cláudia, pelo amor de Deus, eu vou ter que voltar a fazer aula de inglês porque eu não estou entendendo nada. Eu cheguei aqui, o primeiro contato que eu tive quando eu cheguei no hotel, que eu fiquei no hotel o primeiro dia, a pessoa falou comigo, eu disse, I'm sorry. Falou de novo, eu disse, I'm sorry. Eu disse, eu tava quase, nessa hora eu disse, meu Deus, quase que eu desisti, eu disse, eu vou embora, porque eu não tô entendendo nada. Mas eu acho que depois desse primeiro impacto, as coisas começam a melhorar, sabe? Acho que o primeiro impacto, assim, sempre. Tipo, você chegou, você acabou de sair do avião, 12 horas de voo, para chegar aqui. E assim, quando você chega, é muita informação, porque o primeiro dia eu fiquei no hotel, no segundo dia eu já vim para a universidade, que eu morei no campus da universidade, né? Que a bolsa selecionou, porque as universidades aqui geralmente eles têm um hall de residências, que são casas ou apartamentos que você divide com outros estudantes. E aí eles selecionaram uma casa nesse hall para as meninas da bolsa. E aí ficaram 4 meninas da bolsa nessa casa e um rapaz da Índia. Nesse tempo, que eu acho que ele até está assistindo a live aqui agora. E aí ficaram as 4 meninas da bolsa, só que a diferença era que eu era a única brasileira, as outras meninas eram Colômbia e Peru. Era Colômbia, Peru e depois a menina que não conseguiu a bolsa acabou dando uma vaga para mexicana. Então, todas as meninas falavam espanhol e elas falavam espanhol muito. E eu tava tendo. Porque, assim, por mais que eu seja brasileira, que eu consiga entender parcialmente o espanhol, eu não falo. Então, eu entendi. Veja bem, veja a minha cabeça. Eu entendi em espanhol,
e tinha que responder a elas em inglês. E às vezes eu falava, Cláudia, eu não sei o que, é que eu vou fazer. E aí o que foi que eu fiz? Seguindo o conselho da Cláudia, vá viver a sua vida. E eu, de certa forma, me afastei um pouco das meninas, porque elas falavam muito espanhol, e eu comecei a fazer amigos de outras nacionalidades. Eu tenho amigos da Turquia, Uzbequistão, Cazaquistão, Irã. E eu só pude fazer isso quando meio que eu saí um pouco desse círculo, dessa bolha das meninas da bolsa. E aí a experiência foi assim incrível, porque você vê que não só é você que está ali se expondo. Tinha também outra brasileira que eu não sei se ela está assistindo aqui, a Sara, minha amiga. Gente, saudade da minha amiga. A gente, Temos tipo, a gente sempre tentava. que tem uma Sara. Então ela está assistindo. Sara! Saudade! Sim. Então ela. Gente, e aí assim, ela morava na casa do lado, né? Na residência do lado da minha, e ela dividiu casa com. Ai, gente, ela dividiu com a nigeriana. Não, primeiro foi com a indiana e um cara que eu não lembro, não lembro de onde ele era. E depois ela dividiu casa com. Continuou com a indiana e depois com a nigeriana. Então, assim, você acaba fazendo. Tem muito nigeriano aqui, eles vêm para fazer muito curso de saúde. Você acaba fazendo muito amigos nessa área. Então, assim, a vivência na universidade é uma vivência muito, 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 assim, rica. Porque você conhece outras culturas, você conhece não só a cultura britânica em si, mas você conhece outras culturas, você tem a oportunidade de vivenciar experiências que talvez se eu tivesse no Brasil eu nunca teria vivenciado isso. Sem dúvida, sem dúvida. E você mencionou algo aqui bem interessante, que é o que eu vivo sempre batendo na tecla nas minhas postagens, com os meus alunos, e principalmente elogiando aqueles que têm a visão e sabem, principalmente os que viveram esse processo acadêmico como você, um processo rico de vida, né? É muito importante que você construa o seu conhecimento, o seu momento. Não adianta a gente achar que fez uma faculdade, tem a graduação, pode até já ter o mestrado como você tinha, mas se você não investir em ter um olhar amplo da sua área, em ter um perfil que esteja engajado com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, você não vai ter o perfil para a bolsa de estudo. Não só para esse projeto, mas para qualquer outro, porque eles querem cidadãos do mundo, eles querem citizens of the Uhum. world, eles querem pessoas que possam se beneficiar desse investimento na educação e voltar depois de contribuir muito mais para aquele país, que é o seu país de origem, a sua cidade, né? Então, tem na realidade tudo a ser construído, principalmente o seu nível de inglês. Como Gabi falou, ela já era fluente, ela tinha certificação, ela preenchia todos os requisitos. E eu lembro bem, mais ou menos algumas semanas depois, você me ligando, eu digo, lá vem ela com a ideia de aula. Eu digo, Gabi, esqueça, você não precisa de aula, você está na Inglaterra. Tem horas que eu não. É porque, assim, no começo a gente fica muito, muito apreensivo, querendo ter literalmente, eu quero ter aquele inglês perfeito. Gente, você não vai ter aquele inglês perfeito. Você não vai ter. Assim, eu tento melhorar o máximo que eu posso. Tem horas que somo o inglês na cabeça, somo o português, e eu fico assim, do tipo, gente, o que que eu tô falando, né? É, mas hoje em dia eu falo, acho que inglês 99% do tempo é inglês. É inglês. Meu inglês é perfeito? Não. Vira e mexe eu tô trocando o verbo to be, vira e mexe eu tô confundindo as coisas, mas é uma coisa que é normal, é uma coisa que é esperada de uma pessoa que tenha uma segunda língua. E às vezes o pessoal aqui, eles entendem bastante isso, sabe? Eles entendem essa questão de que não é a minha primeira língua, que eu tô aqui com a segunda língua, né? Vamos dizer assim, com o inglês, e para eles, se eles conseguem entender, tá ótimo. Eles não vão ficar ali corrigindo. A não ser que você fale uma coisa muito, Uhum. E até muito esquisita. eles estão focando na sua competência técnica, no seu conhecimento rico, que já é, e fica mais ainda depois dessa experiência.
E aí a gente também, vou aproveitar para fazer aquela reflexão. O que é falar um inglês perfeito? O que é falar um português perfeito, na realidade? Perfeito. Como nativo, e aí a gente faz essa reflexão na nossa área, né? Falando português aqui com brasileiro, e aí está querendo crescer mais ainda na sua área, mas num país de língua inglesa. Nós cometemos erros em português. Muitas vezes são lapsos porque a gente não presta atenção, ou um vício de linguagem, Uhum. ou outras vezes porque a gente se confunde mesmo, e às vezes porque não sabe, e está tudo bem, a gente vai pesquisar, a gente vai aprender. E isso acontece também com os nativos ingleses, americanos, canadenses, e assim sucessivamente. Né? Então, esse inglês perfeito para se comunicar, para aplicar para um programa de bolsas de estudos, para poder tirar uma certificação, não é sobre isso, é sobre proficiência. É sobre conseguir se comunicar, ser claro na mensagem que você está passando, conseguir entender, escrever, Exato. ler, e assim, mostrar que nas 4 habilidades você está pronto para alcançar e abraçar o mundo. Né? É só isso, pessoal. É, Quebra aí essa ideia de que tem que falar um inglês perfeito, de que tem que ser perfeito, porque nem os professores, nem muito menos professores ingleses, são todos perfeitos. Pode até ser que de vez em quando tenha um que seja perfeito, mas somos seres humanos e o erro faz parte do processo de aprendizado. Quanto mais a gente erra, mais a gente cresce, porque a gente associa ao erro uma forma de crescer, não é verdade? exato. Quantas pessoas só chegam lá no momento que queria viver, no sonho realizado como você, depois de ter recebido alguns não. E você é a prova disso. Você explicou, tentou a primeira vez, faltava uma semana quando você descobriu que o programa existia e você não foi aceita. Provavelmente porque nem teve tempo de se preparar. Mas Exato. não baixou a cabeça. Seguiu, seguiu seu plano de ação, se organizou, investiu no seu conhecimento no inglês, investiu em estar pronta para o processo e está aí hoje vivendo, como você mesma disse, esse sonho, né? Agora, Gabi, a gente está É. bem apertadinha de tempo e eu Ah, queria que você dissesse, e aí essa pergunta é bem especial, eu até coloquei aqui para eu não esquecer. Como é que você enxerga o papel das mulheres na área de STEM? O Brasil é machista, a gente sabe disso. É uhum. claro que em várias empresas, os homens nessa área são mais conhecidos e ganham até mais do que as mulheres. Então, como é que a gente começa quebrando esse padrão, desconstruindo, né, esse rótulo, esse machismo todo, e assim, trazendo as mulheres para a evidência? O que é que você tem a sugerir e, Tá. vamos dizer assim, a dar como conselho para todas as mulheres brasileiras que estão nessa área? Tá. O que que eu posso falar? A minha área é uma área predominantemente, a minha e a da Sara, se ela ainda estiver por aqui, que ela também é da área da construção civil. A área da gente é uma área basicamente 100% quase masculina. Então, assim, quando tem as mulheres, então a gente, quando tem mulher na construção, geralmente os homens ficam meio assim. Eu, quando eu vou para a obra, né, porque eu trabalho também na construção aqui, os homens ficam olhando assim, do tipo, gente, é uma mulher que tá aqui, não sei o que, do tipo assim, eu não sei o que que passa na cabeça, sabe? Mas eu acho que a primeira parte de desconstruir tudo isso é a questão de que tanto homem quanto mulher têm a capacidade de fazer o mesmo trabalho, Exato. têm a capacidade, só que vão ter vieses diferentes. A mulher, às vezes, está mais atenta a certos detalhes, o homem mais à praticidade. Então, eu acho que, assim, essa combinação tanto do detalhe que a mulher traz, quanto a Sim. praticidade, essa combinação é o que faria, vamos dizer assim, traria esse empoderamento, eu não sei dizer, eu acredito muito nisso, que assim, ao invés de estar um batendo de frente com o outro, por que que a gente não dá literalmente as mãos e, vou me beneficiar, Gabriela tem esses detalhes aqui, eu tenho a praticidade desse lado, e a gente vai. São poucas mulheres na área da construção. O que eu percebo aqui é que aqui na Inglaterra tem muitos programas para trazer a mulher para trabalhar na construção civil. Muitos programas de Women and Building Construction, Women and Construction, vários programas para incentivar, para trazer mais mulheres, porque eles percebem essa necessidade. Eles percebem essa
essa necessidade, e eu acredito muito nisso, que às vezes a gente, com esse olhar um pouco mais detalhista, a gente pode fazer muito a diferença, sabe? Sem dúvida. E é como você falou, eu acho que em qualquer área, mas em especial na área do STEM, uma vez que esse olhar masculino e feminino ele se complete, né? O É, compromisso são áreas, na realidade, muito ricas e muito comprometidas com o que fazem. Né? A gente depende de todas elas. Então, se a gente une forças, independente de ser homem ou mulher, mas principalmente, falando aqui das mulheres, das mulheres. a gente precisa realmente não só valorizar, mas entender que nós podemos o que quisermos. Porque, na realidade, Eu, não existe eu acredito que todas as mulheres têm capacidade, a gente tem muita capacidade de crescer nessa área de STEM, na área de engenharia. Talvez quando a gente é criança, talvez não é tão incentivado, vamos dizer assim, fazer aqueles joguinhos, jogar um videogame, é mais uma boneca, é mais uma cozinha, é mais uma coisinha assim. Mas a gente precisa ser meio que livre, sabe, para escolher o que a gente tem aptidão, porque não adianta, por exemplo, eu vim para um canteiro de obra, eu trabalhar como cientista ou como médico se eu não tenho aptidão também para aquilo, dúvida. sabe? Porque a gente trabalha com números, em obra a gente trabalha com poeira, a gente trabalha com barulho, então vai depender muito também da questão da aptidão de cada um, sabe? Tem mulheres que partem mais para essa área de ciências biológicas, eu conheço várias meninas que estão na área médica, de engenharia médica, biomédica, aqui. Tem até uma menina que eu falei que ela ganhou a bolsa, ela está em Birmingham, ela está na área de saúde, ela está Sim. na área de saúde, ela está fazendo, eu acho, eu não sei se é engenharia biomédica. Eu não vou lembrar agora, mas é alguma coisa assim. Ela falou comigo, Gabi, como é que você tá? Eu ganhei a bolsa, a gente começou a entrar em contato. Então, assim, é importante também as meninas que também estão na bolsa, a gente tá fazendo essa conexão, sabe? Entre a gente e dividindo experiências, porque isso é enriquecedor. Isso é enriquecedor, assim, a gente poder contribuir umas com as outras, ao invés de ter também uma rivalidade, que o pessoal às vezes acredita, a mulher é sempre rival uma da outra. Não, a gente tem que aprender a, a dar esse suporte, sabe? Para que a outra também cresça, para que a outra também aprenda. Sem dúvida. E eu acho que o fato de você estar convivendo com mulheres do mundo todo e brasileiras que trabalham ou estão conectadas à sua área, né? E se ajudando, cooperando, crescendo juntas, isso já é empoderamento. E é para isso, na realidade, que essa bolsa, que esse programa de bolsas de estudos existe. Agora, não só temos esse, temos vários outros. Né? Eu Uhum. adoraria continuar aqui com o Gabi por mais uma hora. O Instagram não deixa. Pois é, a gente teria muito mais para passar, mas a gente só tem mais 2 minutinhos e eu acho que ela deixou aqui um depoimento maravilhoso, não só da experiência de vida, da experiência educacional, mas também da experiência de sonhar, batalhar e conquistar. A gente precisa ser resiliente para tudo que a gente faz. E a gente precisa believe in order to achieve and succeed. Eu adoro essa frase, batalho aqui sempre para os alunos respirarem isso, porque se a gente não acredita que a gente é capaz e a gente pode chegar e realizar o que a gente quiser e o sonho que a gente quiser, aí nada vai acontecer. Mas se você está assim, set an intention, have this as a plan, é a sua intenção, é o seu plano de ação e você corre atrás, você com certeza vai viver experiências fantásticas como a que a Gabi está vivendo no momento. Eu Não, acredito. conhecer pessoas fantásticas, viver experiências fantásticas, eu acho que foi isso que a Bolsa me proporcionou. Assim, eu sou muito grata a tudo que a Bolsa me proporcionou, tudo que eu estou conquistando hoje é devido à Bolsa, entendeu? Ela me abriu portas incríveis e, se Deus quiser, ainda outras portas se abrirão. Vai querer sim, porque você já foi abençoada em ser escolhida. Yeah. E um abraço grande, porque já bateu aqui uma hora. A qualquer Eu momento. só vou virar para te mostrar, Cláudia. Olha que dia maravilhoso que tá fazendo aqui. Ai, meu Deus. Uau! Não sei nem se dá. Lindo! Tá vendo? A Inglaterra, quando. Luz, sol.
Menina, tá com flores na vizinhança. Lindo, Tá Gabi. um sol maravilhoso. Vou tirar a Zina agora para passear. Olha, Pegar o dog, then take my dog for a walk. Ray, aproveite o seu dia, aproveite o seu ano. Que Deus lhe abençoe muito. Você mora no meu coração. E espero Ah, Cláudia, thank you. e inspirar outras mulheres. Thanks a million. Thank you, dear. Oh, it's alright, it's alright. It's such a pleasure. It is. Agora, antes de interromper a nossa live, eu vou aproveitar Hum, e dizer para vocês que estão aqui, se vocês planejam tirar uma certificação, aplicar para um programa de bolsa de estudos, não sabem por onde começar, pessoal, eu criei um e-book, tá lá já o link na minha bio, que vai dar toda uma orientação para vocês. Técnicas e estratégias, aplicativos, materiais e ideias de como manter você trabalhando a sua fluência. Quais as certificações disponíveis, como elas funcionam, que portas elas podem abrir para você, que empresas aceitam ou exigem as certificações. E de bônus, você vai ter uma lista de material, de e até de placement tests que você pode fazer para começar diagnosticando o seu nível de inglês, depois passar para os simulados das certificações, refletir como elas funcionam e aí escolher a que mais é apropriada para o seu objetivo. Ainda tem mais, viu, Gabi? Tem vários podcasts que eu gravei hum, em inglês e está lá dentro do e-book, baseado nas perguntas que ah, os alunos trazem para mim, principalmente quando eles estão uhum, correndo contra o tempo para tirar uma certificação. Então, antes também, de você amazing. desesperar, você que está por aqui, você que planeja estudar fora do país, emigrar, invista no seu conhecimento, invista na sua educação, se prepare para que você possa escolher, para que você possa ser você mesmo, porque é tão bom a gente poder se comunicar, se conectar e ajudar e ser ajudado por outras pessoas. E a comunicação vem desse conhecimento, vem do nosso estudo, não é verdade? Yeah, I E, totally agree. well, thanks a lot, dear. I hope you have an amazing year. Oh, And you whatever too. news and you feel like sharing with us again, it's going to be a pleasure Uh, again, right? no, yeah, it is. So, Thank you so much for the thank you, opportunity to thank share you. a bit of my experience. Yeah, Yeah, God see ya. bless you. And see you Oh, soon. see you Bye. soon. Bye. Bem, pessoal, me despedindo aqui de Gabi e, na realidade, aproveitando para dizer para vocês que o meu e-book está lá prontinho para te mostrar o passo a passo para você começar a investir no seu inglês, na sua fluência, começar a se preparar para a sua certificação. Tem uma listagem também extra, que eu esqueci de comentar, de programas de bolsas de estudos para brasileiros, não só brasileiros, mas para brasileiros de uma forma geral, ao redor do mundo. Tudo isso já escolhido, na realidade é uma curadoria de materiais, né? Tanto de sugestões para você trazer o inglês para o seu dia a dia, mas também de informações concretas, valiosas sobre todas essas certificações e como você pode experimentá-las, mesmo que você esteja estudando sozinho. Eu sempre acredito que você ter um tutor, um coach, um mentor faz toda a diferença. Eu estou fazendo esse trabalho há mais de 30 anos, aqui no online, no digital, há 4, mas sempre trocando experiências e conhecimento e sempre investindo em aprender. Não tem como a gente desenvolver projetos novos, fazer coisas novas, realizar nossos sonhos. Primeiramente, se a gente não tiver muita fé, muita resiliência, se a gente não acreditar, e também se a gente não se preparar. Então, a gente precisa ter conhecimento, ter informação, porque isso abre caminhos, portas, portões. Então, fica aqui o meu passo a passo, o meu guia-guia no formato do e-book. E hoje, em especial, exatamente porque Gabi estava com a gente em um momento assim único, a promoção é R$ 29,90. Você vai adquirir tudo isso simplesmente por R$ 29,90. Tudo que você tem a fazer é clicar lá no link da bio, adquirir o e-book e começar já na palma da sua mão a acessar todo esse material que vai com certeza te ajudar na conquista de uma certificação internacional, de um inglês,
na conquista de um sonho como esse da Gabi. Eu realmente espero que vocês, mulheres da área de STEM, usufruam desse programa. As inscrições estão abertas até o dia 4 de abril. Então, se você não fala inglês, provavelmente não vai dar tempo, porque você precisa dessa bagagem para viver essa experiência. Se programa para o ano que vem, como a Gabi falou, você tem um ano à tua frente. Se você já fala inglês, não tem certificação, começa ontem a pensar nisso, a se estruturar, a estudar, correr atrás e ver se dá tempo. Precisando de ajuda, vou lembrar que eu estou aqui para poder agarrar a tua mãozinha e fazer você acreditar que pode. Mas, se você está começando a pensar nisso agora, não se planejou, não tem o domínio do inglês, projeta para o ano que vem, qualquer bolsa de estudo, tenha isso claro para você. Eu preciso investir e me empoderar do conhecimento. E aí é uma rotina, é uma série de contatos, consumir inglês. Eu costumo dizer que ser bilíngue significa ter um lifestyle. Você não está no país de língua inglesa, você está aqui no Brasil. Então, você quer estudar? Crie a sua imersão. Consuma o máximo de inglês que você puder. Estude. Tenha uma estratégia clara das áreas que você precisa desenvolver. E o e-book traz essas sugestões para você. E aí, se você pensa o que é R$29,90, né? Hoje em dia a gente não tem curso, não tem, na realidade, um material que possa tão completamente nos ajudar por esse valor. Ainda pode ser parcelado, ainda tem mais essa, mas isso é por pouco tempo, tá? E também eu estou com turmas preparatórias para todas essas certificações, para o IELTS, para os exames de Cambridge. Por quê? Porque quando você pensa em aplicar para qualquer universidade no exterior, você só consegue passar pelo processo se você puder comprovar o seu nível de fluência e proficiência no inglês. Isso só vai acontecer se você estudar. E não adianta achar que vai ser assim, ó, ao clicar dos dedinhos aqui, ao estalar os dedinhos. Isso é uma jornada, às vezes mais longa para uns, às vezes mais curta para outros, depende muito da tua base, do teu conhecimento, da tua experiência já com a língua. Então, espero que você tenha um bom dia, que tenha gostado aqui do sharing e estamos disponíveis. Vocês vão ver lá a referência da Gabi, da história dela, no meu feed, e também pode entrar em contato comigo por DM, se quiser conversar, se quiser saber mais sobre o programa, não deixe de acessar o link da página do British Council, que você vai ter tudo lá. Uma página em português, uma em inglês, para dar todos os detalhes. E mamis, obrigada por estar aqui também, dando este apoio maravilhoso. Beijinhos, love you. Thank you everyone, thanks for joining me. See you soon, bye bye.